complementando essa ideia de cobaia, passa também uma impressão que, eu agora vou expor minhas vivências, minhas experiências, meus traços, para que os outros possam aprender com isso. Eu estaria sendo uma cobaia evolutiva para contribuir com o aprendizado do outro. Sim. Né? Isso voluntariamente até pode ser tipo autopesquisa. Sim. Aqui na página 2, na traparologia, página 2, cita os vieses, né, dos trabalhos de uma pessoa com portador dessas características, né? Sim. Por exemplo, número 1, altivez. Ninguém está à minha altura. Eu queria que você falasse assim, sobre esses traços. Seria meio difícil para a pessoa se expor, admitir isso. Ok. Você é cobaia, vou admitir que tem todas essas características, né? Sim, entendo. Veja, Odila, nesse contexto tem dos pontas do mesmo binário, que as consciências que têm essa característica de estar ou nesse lado ou desse terão mais dificuldade. Ou a pessoa está se colocando numa posição tal que a gente costuma brincar e tem no verbete estrela de primeira grandeza, né? Então a imagem dela muito superior e defasada, porque não é real, ou aquele que se coloca do lado de cá, no encolhimento, num acobertamento tal, esses dois têm mais dificuldade em ver a situação de modelo de forma realista. Por quê? Porque o seu autoconceito já não é realista. A pessoa já pensa de si alguma coisa equivocada, para mais ou para menos. São dois vieses que atrapalham bastante essa lucidez de perceber melhor. Então é um trafar a ser olhado com atenção e a pessoa primeiro terá, como você colocou, ela terá que admitir que tem. De fato, meu conceito está equilibrado. Então lá em cima não tem nada disso, como é que diz? Pé de barro. Vamos derrubar isso, vamos começar a construir um conceito mais real, mais realístico, tanto no sentido quanto no outro. É por aí, Odila, não sei se é bem isso que você quer colocar. Só para clarear. Sim. E é bem importante isso, viu? Porque defasa se a pessoa não faz. E é interessante porque às vezes a gente tem e não, vamos dizer assim, não se percebe. A gente mesmo não se percebe. E no momento em que tu parece que dá um clique, não, mas isso aí eu não sei, dá uma lucidez na hora, e aí tu verifica que realmente tem aquilo. Aí sim, eu pelo menos atuo assim, quando eu noto que eu tenho, aí eu assumo. Sim. Aí eu assumo. Posso até demorar para depois mudar, etc., mas a tendência, digamos assim, de quando a gente se dá conta, para mim, porque muitas pessoas podem até se dar conta, mas não incorporam, não aceitam, né? Então não fazem, vamos dizer assim, o que precisa ser feito. Mas eu acho tão importante isso, e é por isso que no dia aquele da nossa escolha do verbete, né, para a apresentação aqui hoje, eu achei que o cobaia evolutiva seria o ideal, porque fala em autopesquisa, fala em nós nos posicionarmos das nossas coisas, porque a gente é assim, não a gente querer esconder que é de determinado modo e tentar burlar aquilo, não adianta. Agora né? tem um detalhe aí, Marta, nisso que você traz para nós. O descobrir e assumir é importante. Eu só queria acrescentar que a pessoa também precisa se dar conta que, como é um processo, ela vai assumir, ela vai se equivocar, ela vai assumir, ela vai se equivocar de novo. Então ele é gradativo. Isso tem a ver com afetividade. Tem a ver com afetividade. Perceber, puxa, aqui eu consegui, aqui eu não consegui, vamos lá, continua de novo. Por essa ideia de processo ou de passo a passo, que passam os nossos amparadores chineses, é exatamente isso. Para que a pessoa, nessa hora que ela perceba que se equivocou, ela não se avilte. E não seja, digamos, ela vítima dela mesma, porque ela que está se agredindo. Esse é o ponto é o ponto daquele... Isso é prioritário, essa atenção, entende? Porque não é assim, eu virei a página e está tudo resolvido. Não. Sabemos que não é, né? Não, absolutamente que não. Aí começa tudo. Começa tudo, exato. A pessoa
é difícil de entender que a pessoa seja cobaia de si mesma. Sim. Eu entender. Consigo compreender. Sim, ó. Sim. Acho que aqui na escola, você diversas vezes faz fulano, Beltrano e Cicrano. Isso, sim. Vão conversar sobre esse assunto. Sim. Aí, cada um vai trazer a sua Experiência. experiência, Sim. seu pensamento sobre isso. Aí, então, o conjunto vai permitir que a escola tire alguma conclusão. Na Então, essas verdade, pessoas que nem tanto a escola. A escola enquanto instituição, sim, porque a escola ela cresce à medida que seus voluntários, professores e alunos também crescem e fazem a escola. A instituição é o resultado das pessoas que contribuem com a sua energia, com o seu esforço, com a sua pensanidade. Então, quem tem que aproveitar e aproveita e constrói a própria escola são as pessoas. Na medida que a pessoa se torna melhor, porque ela enfatizou a autopesquisa, a instituição também se torna melhor. A escola é o resultado do que pensam e sentem os seus profissionais, voluntários, professores, colaboradores, as consciências que aqui estão. Entende? É assim que se faz a instituição. O valor da instituição está nas pessoas, nas consciências que aqui estão. Tá? Então, quando uma pessoa tem um insight, se melhora e compreende e adquire um nível de cosmoética melhor, automaticamente a instituição ganha com isso. Tá? Ela não é uma instituição, talvez uma instituição aí fora seja diferente, mas uma AIC e a IAC, sem dúvida nenhuma, ela não existe, ou não tem uma razão maior de existir, se as próprias consciências não contribuem para esse crescimento. Tá? O crescimento da instituição depende do crescimento evolutivo, do avanço evolutivo de cada um. Por isso que este é um tema prioritário, sem dúvida. Tá? Okay. Por isso que o tema cobaia é para nós prioritário. Pois é. Então, eu acho que talvez fosse muito importante se tu falasse que as pessoas que compõem esse grupo Sim, tragam a sua própria experiência. é o que fazemos no nosso laboratório. De quarta-feira é exatamente isso que se faz. Né? Podemos trazer exemplos de outras pessoas, da sociedade, de políticos que estamos nos dando exemplo diário aí e tudo mais. Mas às vezes é quase perder tempo. Quando é um laboratório de autopesquisa e nós falamos de todo mundo e não falamos de nós. Aí a pessoa perdeu as suas 2 horas de atividade. Tá? Então é essa ênfase que esse verbete quer dar. Compreendam que é um horário prioritário para vocês mesmos. Agora é um horário prioritário para vocês. Aproveitem esse horário. Né? Tá? Então, sim. Só vou citar mais um exemplo. Quer perguntar alguma Por coisa? exemplo, benevolência. Tá. Aqui nessa escola, Sim. todos vocês se acham benevolentes se não se acharem benevolentes. Por quê? Tá, ok. Então você tem a conclusão. Aqui dentro, 50% das pessoas são benevolentes, 50% não são. Pois é, eu não saberia então, isso responder dessa forma. Isso é um Tá. estudo. Isso é um estudo Sem dúvida. conclusivo. Estou entendendo. Assim como uma série de outras. Só tem um detalhe. Eu falar de... Aqui tem até, gosto muito dessa imagem, deixa eu mostrar. 50 objetos similares a esse é fácil. Eu colocar 50 consciências aqui dentro, não conseguiria. Não, Por quê? Não conseguiria. Cada consciência é única. Eu não posso clonar nenhum de vocês. Não existe clonagem de consciência, mas existe de objetos. Então, uma experiência intrafísica de objetos, de somar frequências com estatísticas, curvas de Gauss e tudo mais que se faz, com objetos é muito fácil. Com seres humanos é muito difícil, porque a riqueza de cada um de vocês está justamente na singularidade. Nenhum de vocês aqui é igual. E é isso que enriquece. E até porque Essa diferença nós temos, que às vezes, uma atitude. é. Eu posso procurar ser benevolente, mas de vez em quando eu Não será. escorrego. Então, eu não sou 100% benevolente, mas também não sou 100%. Então, veja, a estatística ruim. para a consciência modelo evolutivo, a estatística não é prioritária. E não é prioritária por quê? Porque nós não conseguimos enquadrar as pessoas numa estatística pura, não tem como.
porque ela é singular, ela é mutável. Acho até que seria uma forma quase de formatação, né? Porque nós queremos o contrário, a fluidez da evolução de cada um. Sim, Tá? mas aí, A cada dia a pessoa fica diferente e se melhora. você, depois de chegar a uma conclusão como essa, Sim, você aí pode fazer um trabalho diferente. Um trabalho que traga algum benefício social ao indivíduo, particularmente. pondo a Porque- estatística, tu diz? Colocando a estatística? Não, Não porque a entendi. estatística mostrou Ah, que aqui dentro tem 50% ou mais A Tá. gente não fez essa pessoas estatística. benevolentes. não, Fê, mas ele está trazendo o exemplo Ah, que se a tá. escola fizesse um projeto Certo. onde dissesse, dentro da escola, 50% são benevolentes, que seria um projeto saudável do ponto de vista da sociedade, eu tenho dúvidas. É isso. Eu tenho dúvidas, entendo o registro, a sugestão aí que foi dada, mas tenho dúvidas, porque é difícil de enquadrarmos e não conseguiríamos. A dificuldade justamente é essa. A consciência, ela não é um modelo igual a todos, ela é o seu modelo. Então, o que importa? Ela descobrir que modelo ela aplica. O seu próprio paradigma de vida é que é o mais prioritário. Tá? Então, assim, É. cobaia de si mesmo. É, isso aí. Pensa sobre o Uma assunto. pessoa- Quanto mais a pessoa tem experimentos, experiência no intrafísico e modelos da ciência convencional, mais difícil é, eu consigo compreender. Né? Professora, Sim. aqui seguindo o exemplo da escola, por exemplo, Tá, aqui tem um item na terapeuticologia, na liderança, aglutinação de pessoas olha a com página que intenção- você está. na 4, bem no finalzinho. 4, tá. Liderança, o item Tá. 8. Sim. Aglutinação de pessoas com intenção de contribuir para a construção do trabalho. Tá. Cabe lembrar que o Policarpo inicia no mental soma, né? E não no M. Tá. Na escola, por exemplo, isso não é quase que parelho? Porque Veja. não vem muito em função até da energia? Veja, nós aqui tentamos seguir uma sequência de manifestação ou de expressão da consciência, tá? Ela começa se expressando pelo pensamento, né? Seguindo, né? Esse pensamento, naturalmente, vem aquele sentimento ou uma energia ou uma emoção, né? E vai chegar numa energia, num comportamento, numa ação e numa ressonância disso nos outros. Então, se nós conseguirmos trabalhar com a gênese, que é o pensamento, naturalmente a tendência é que quando a energia sair, já esteja melhor. É lógico, eu entendo a sua pergunta, que a energia está mostrando do mesmo jeito, mas ela já caminhou um bom pouco. Então, o que nós queremos para ampliar os dedos? Que a pessoa faça um movimento inverso. Que ela venha, até pode vir do comportamento, a ação na direção da energia, da emoção, do pensamento, e chegue no pensamento. Tá? Por quê? Porque é o pensamento que começa, a liberdade de expressão está no pensamento. Os pensamentos estão assim, ó, como se fosse um trem, né? Às vezes descarrilhado, às vezes muito bem conduzido, mas é aí que começa tudo. E vem todo o resto. É claro que a pessoa conhecer, dominar o seu processo energético auxilia muito. Sim, auxilia por quê? Porque vai facilitar a compreensão do seu entorno, das companhias, tudo mais, vai ficar claro, com o domínio energético e parapsíquico. Porém, a origem é sempre pensênica. Por isso, um dos códigos que nós estamos lá definindo com os colegas, que é dessa estabilidade holossomática e depensênica. Como é que eu vou me dirigindo para essa mega teoria da estabilidade pensênica, né? Então, eles se somam. Mas se nós conseguirmos descobrir o pensamento gerador de tudo, porque é que gera tudo mesmo. Sim, sim. Mais fácil seria, né? Então essas duas pontas precisam ser trabalhadas juntas. A sua pergunta procede, eu tenho que trabalhar junto. Penso que a escola tem um campo bastante mental somático, mas estamos agora enfatizando justamente essa ponta da energia, até com o novo laboratório de vivências parapsíquicas lúcidas, para que tenha diversas oportunidades de domínio das suas energias, das suas parapercepções, para que auxilie na qualidade do pensamento, digamos assim. Tá? Sim. Ali também na página 4, tu cita ali a síndrome da autoexclusão e a síndrome da estigmatização. Elas não têm alguma coisa similar?
Esse negócio da exclusão eu não entendi ainda. Tá. Então, Não só dessa síndrome, mas a exclusão, de ser excluída. Tá. Por que não existe a exclusão? Eu não fiz nada e me excluíram. Porque eu acho até, Marta, que é um processo de fraternismo, eu diria. Por quê? É autoexclusão porque você se coloca na posição de excluído. É como assim, vamos fazer relações, isso fica mais claro. A pessoa se coloca na posição de vítima, a pessoa se coloca na posição de algoz, a pessoa se coloca na posição de rejeição, entende? Então, de fato, quando se diz de fato não existe autoexclusão, é nesse sentido. Você pode simplesmente decidir, não estou sendo excluído de nada. A decisão é sua, o sentimento é seu, o pensamento é seu. Porém, a oportunidade de pensar o que é que eu preciso melhorar nesse contexto. Às vezes tem, e às vezes pode não ter absolutamente nada a ver. É só uma dificuldade intrafísica que não está na sua mão resolver. Tá? E que é um processo, porque veja, se nós fôssemos, as equipins fossem iguais ao desempenho das equipex, seria completamente diferente. Mas ainda não somos. Então temos dificuldades naturais. Então isso não vem de estigmatizações que se teve no passado. Não, é meu próprio comportamento. Mas são duas coisas. Uma é a autoexclusão. E a estigmatização é aquilo que falamos antes. Então, mesmo dentro de instituições conscienciocêntricas, existem pessoas estigmatizadas. Sim. Ou pode existir pessoas estigmatizadas. Quem é que tem que trabalhar com isso? A própria pessoa estigmatizada para superar e sair da estigmatização. É ela que se coloca e ela que sai. O resto do grupo aí não faz muita diferença, tá? É o exemplo que eu dei da Serenona lá, mostrando ela, né? Sim. Essa aqui abriu, se a outra ficar presa, ficou. Mas aqui abre o elo, naturalmente caminhou. Tá? Isso é fraterno, eu acho. Depende muito da nossa própria postura. A pessoa pode se incomodar ou não caminhar, né? Tá certo, obrigada. Nada. Eu gostaria que tu abordasse um pouquinho mais ali o 30 e o 31, que considera, por exemplo, o 30 você ainda manifestar comportamentos monárquicos e o 31 você deixar-se dominar pela conduta autocrática, optando pelo mando. Tá. Eles estão, de certa forma, interligados, porque as consciências que tiveram vidas monárquicas tendem a preferir o mando, o comando até por um viés da monarquia, né? Aí, no caso, tem que levar muito em conta o aspecto da autopoliticologia, né? Quando nós descobrimos que tivemos vidas mais autocráticas, ou mais monárquicas, ou mais déspotas, ele está muito relacionado com a consciência política. Então, qual seria a solução para melhorar aqui a cosmética? Estudar consciência política, o máximo que a pessoa possa. Tá? Então, quem já foi rei, rainha, imperador e chefe de guerras e coisas assim, deve estudar muito a consciência política, porque aí é que ficou a dificuldade. Exatamente, faltou consciência política. E o mando é um viés que está na pensenosfera, porque está linkado com a raiz do temperamento. Então a pessoa confunde posicionamento com autocracia, posicionamento com força de palavra, posicionamento com estou com a decisão ou a bandeira, entre aspas, na mão. Não é um posicionamento cosmoético. Então o que eu vejo que existe com muita frequência nesses dois itens, e sem dúvida nesse item do mando, do comando, é um posicionamento que de fato não é simplesmente transferência de algo que ali dentro incomodou. Quase sempre tem a ver com aquilo que a pessoa esperava de volta e não recebeu, ou esperava valorização, esperava um reconhecimento, esperava, ou foi um imprevisto. Aconteceu uma situação não prevista e a pessoa não tem condições de lidar melhor com isso. Tá? Confunde o seu valor com a crítica. É importante separar o nosso valor, o nosso autoconceito, da autocrítica e da heterocrítica. Bem prioritário isso. Tá? Se confundirmos o que ouvimos a nosso respeito e se tivermos um autoconceito irreal, não vai funcionar, principalmente esses dois pontos que você está trazendo, são bem importantes esses pontos aqui para ampliar e aprofundar a cosmética.
Aqui onde você fala em terapeuticologia. Essa terapêutica é em relação a quê? Ao indivíduo não ser cobaia. Na página 4. Página 4. Tá. Qual é a pergunta, Será? Terapeuticologia. Isso, na terapeuticologia, nós começamos colocando trafores ou traços fortes, tá? Que vão auxiliar a consciência a ter um nível de cobaia evolutivo mais lúcido, tá? A compreender melhor a situação que ela aceitou voluntariamente. Isso é uma opção que não pode ser forçada. A pessoa tem que realmente querer e compreender a oportunidade evolutiva que é ser cobaia evolutiva. Então ela vai ver se ela já tem ou não esses traços fortes e procurar desenvolvê-los, inclusive. Tá? Por exemplo, número 1, cooperação. Tá? A consciência em fase de cobaia, quanto mais ela entender que ela não tem que continuar na competição do melhor, tá? Ou do pior, e sim que ela aprende a compartilhar mais um pouco, ela facilita a situação, ela entende mais, ela fica mais lúcida. Esses traços fortes visam ver, alguns é na liderança, outros é na gestação, outros é energia, outros é na equipe, depende de, como nós colocamos aqui, 11 aspectos. Destacando a TENEPS, colegas que até já fazem a TENEPS, que continue, é uma oportunidade excelente. Eu considero a pré-TENEPS e a pós-TENEPS oportunidades preciosas para isso. E aqui, inclusive, está, assim como participar em algum nível de REURBEX, Urbanização Extrafísica. Ficou claro aí para você? Ficou a pergunta? Sim? Aqui tem o número 8 nesse mesmo item, que é exatamente aquilo que eu estou imaginando. Liderança. Aglutinação de pessoas com a intenção de contribuir para a construção do trabalho conscienciológico cada vez mais policármico. Sim. É isso. Então veja, nós encontramos às vezes autopesquisadores que já exerceram a função de liderança bastante, que ainda exercem, no caso da Maria de Lourdes. Tá? Então a liderança é um trafó da consciência. O que tem que ser feito? Potencializar no sentido policármico. Tá? Porque a pessoa já é líder. Ela é um líder. A liderança é um atributo da consciência, que alguns usam e outros não usam. Tá? Mas é um atributo consciencial. Agora, se nós conseguirmos aplicar as qualidades de liderança, que até fizemos uma palestra sobre liderança, né, também aí, conseguimos aplicar essas qualidades no sentido do polikarma, a liderança tem um alcance enorme, porque a pessoa estará usando o seu potencial maior de líder com o objetivo policármico. É raro o líder, ou o líder fica mais no ego e no grupo, cara. É raro o líder que chega ao polikarma. Mas é bem prioritário. Esse é o aspecto que é se destacar aqui, né? Foi, né, a pergunta até que você mesma fez, tem a ver com suas qualidades. Não, é bem importante. A liderança, o epicentrismo. Autopesquisadores, em geral, têm essas qualidades de liderança, de epicentrismo. Já chegam já manifestando de alguma maneira esse aspecto aí, né? Mas muitas vezes eu acho que existe se apresenta uma dificuldade, porque mesmo dentro da liderança de um grupo ainda, às vezes tem que haver uma imposição quase, e o líder não quer apresentar de forma impositiva uma questão. E então isso gera, de certa forma, até um sentimento, um desconforto. Então, como você administraria isso aí? Então, é bem interessante você ter. Como é que a gente administraria nesse contexto? Tá? Então, se a pessoa está na liderança de um grupo na SOCIM, tem uma característica. Se ela está na liderança de um grupo, num contexto de autopesquisa, tem outra característica. Por que eu digo isso? Porque é raro um grupo na sociedade intrafísica onde as consciências estão ali para se melhorar.
Elas estão ali para oferecer algo para melhorar o outro, que precisa melhorar. E que precisa de fato também, tá? É um fato. Mas, se nós conseguimos fazer essas duas coisas, essa imposição vai desaparecendo pouco a pouco. Tem um outro aspecto ainda. Como é que a pessoa diferencia um ortoabsolutismo, que às vezes pode parecer uma autocracia e não tem absolutamente nada a ver. Aí só com percepção extrafísica. Se a pessoa não tem, ela não vai alcançar o orto-pensar. Um orto-absolutismo. Ela não tem como, porque ela não vai enxergar. E quando enxerga é diferente, ou quando vê quem é que está falando, ou a pessoa está falando através de quem, isso fica muito claro para com o sim que estiver percebendo. Então o desafio de liderar um grupo na SOCIM é exatamente esse. Trazer essa ideia, olha, nós somos um grupo, estamos assistindo pessoas que realmente precisam muito. O nosso trabalho é um trabalho muito sério, mas ele vai perder a validade se o próprio grupo não se melhorar. E aí você vai ver que a imposição começa a cair por terra. Ela vai diminuir. Se não, para andar o trabalho, vamos. Mas não é. Foge do Policarmo por isso, tá? Fica no grupo Karma, não chega no Policarmo exatamente por essa razão. E aí entra a importância daquele abandono do pré-conceito de cada integrante. Porque muitas vezes a gente do preconceito de cada integrante, exatamente. da estigmatização ou formatação de cada um. E até, veja, Lourdes, daquela pessoa que de repente naturalmente seja mais fácil lidar com essa, mas difícil lidar com essa. Isso é um processo natural, né? Então aí mais cuidado você tem que ter com aquela que é mais difícil, para não estigmatizá-la, não colocá-la dentro de... É claro que a consciência pode ela própria se colocar dentro da... que a gente chama consciência box, né? Ela pode se colocar dentro da caixa. Aí ela terá que compreender que ela ali se colocou, né? Nós não temos que evitar isso. Esse travamento, essas fronteiras rígidas aí, né? Então o ideal seria estimular as pessoas. Puxa, se nós nos melhorarmos, o alcance do nosso trabalho vai ser geometricamente maior, né? Porque pelo menos vai ter uma ressonância maior, que hoje pode ser que tenha menos por isso. Ainda dentro da manipulação anticosmoética, o item 72 na página 11. Você aceitar valores, convenções, regras sociais sem prévia análise crítica, criteriosa, a crítico pensei. Poderia esclarecer mais sobre isso. 72, página 11. Eu vou reler. Você aceitar valores, convenções, regras sociais, sem prévia análise crítica, criteriosa, a crítico pensênia. Isso aqui vai desde os valores familiares e projetados. Nós, ao longo da nossa vida, recebemos uma educação, né? Fomos ensinados. Então, chega um determinado momento que é importante avaliar esses valores, considerados valores sociais, que muitas vezes eles, de fato, não são nem valores. Fomos ensinados da melhor forma possível, pais e mães sempre procuram fazer o melhor, né? Mas avaliar se, de fato, são valores pró-evolutivos, né? Para que possamos, a partir daí, construir os reais valores. Nós pensamos do ponto de vista da história de cada um, né? No início da nossa vida, nós não escrevemos a nossa história, ela é escrita por todos, menos por nós. Né? Chega um ponto que é prioritário ao autopesquisador começar a escrever a sua história para poder ter mais lucidez disso e um dia chegar a começar a apagar a sua própria história, que parece que a felicidade íntima vem exatamente desse poder apagar a história pessoal, né? Não deixando mais rastro, que tem a ver com a pergunta que Marta fez antes, né? Então esse item está um pouco relacionado com isso. Avaliar os valores que eu hoje considero valores, para ver se de fato são, sob o ponto de vista multidimensional. Sim. Assim, muitas vezes eu sou convidada para conversar, coisas assim, de família. O que eu faço? Antigamente eu tinha uma visão contrária, eu não ia. Hoje, como eu sei que eu tenho que evidenciar a convivologia, eu tenho que, sabe, melhorar a minha convivência, eu toco ser. Eu vou nesse intuito de ter uma melhor convivência com o pessoal, porque eu sei que essas festinhas, elas não me trazem nada de benefício
uma festinha aqui, mesmo o próprio Natal, por exemplo. Quando me convidam, eu vou para interagir, poder, digamos assim, assistir as pessoas. Eu acho isso importante no meu caso individual, entende? No meu comportamento que eu fui ter com as pessoas. E eu vejo que isso está me dando eu já não estou mais me fechando tanto. Está mais fácil lá conviver. Mas, tanto que quando eu saio na rua, eu às vezes converso com as pessoas, eu dou um palpite, eu faço, sabe? Isso está sendo, digamos assim, melhorado. Veja, isso está linkado com a autovigilanciologia, um dos itens que estão ali na autovigilanciologia, que é o contraponto paralelo entre o que eu ofereço e sempre ao retorno também. Então o que começa? Começa a haver um predomínio mais, a tendência é que seja isso por causa do policarma, maior de doação do que de aporte, de recebimento. Mas não tem dúvida que no momento que eu vou a uma reunião, principalmente de família, eu nasci naquela determinada família, eu estou fazendo uma pré-intermissiologia. Então, embora ela pareça não trazer, traz retorno, que é a qualificação da própria convivência que você já está notando. Antes você se isolava, era mais difícil, agora já consegue conviver. E é interessante que hoje eu quero isso. Pois é. Então, há um retorno de qualquer forma. Também, mesmo a gente não perceba, e possa parecer, uma festa assim, então, né, que não vai trazer nada, sim, traz. Principalmente se tiver um olhar no que é necessário para cada um, como é que eu chego em cada um. Tá? Retomando aqui então, a pergunta que é a Odila. Esse primeiro aspecto, Odila, seria em relação aos valores. Valores da minha família, do meu trabalho, onde eu estou. Quais são meus valores hoje? Deixar eles bem claros. Que o ideal é você eleger esses valores se você quer chegar no aspecto que se chama emancipação da consciência. Para chegar no aspecto da emancipação, os valores precisam ser pensados, repensados, definidos por você. Tá? Convenções e regras sociais, muitas vezes, elas são bastante sectárias. Como há pouco falamos da legislação, né? Legislação de políticos. Né? Então, as pessoas fazem as regras que são convenientes para si próprias, mas geralmente não são convenientes para o nós, para a troca maior. Tá? Então, o que é a análise prévia? A Odila pensar assim, eu tenho alguma modalidade de acrítico PCM, eu manifesto algum anticrítico PCM e como está a minha criticidade. Basicamente, se você compreender bem a tua criticidade atual, vai te facilitar definir esse ponto 7.2. Por que trazemos isso? Porque a autocrítica é uma qualidade importante, um desafio para todo autopesquisador. É ela que dá o sentido da homeostase ou da patologia da decisão. É prioritária a criticidade. E saber como é que eu faço críticas, ou onde é que eu fragilizo a minha crítica, o que ainda me toca, para você ficar atento àquele ponto que você sabe que ainda é frágil para você. Tá? E aí você vai qualificando suas criticidades e a definição disso aqui também. Tá? Acho que é um ponto bem importante. O item 81 também eu acho bem importante, mudando um pouco de foco, mas você deixar que retrocognições lúcidas, amparadas, impactantes, pessoais ou de colegas evolutivos, bem como o sinergismo dos efeitos do passado, influenciam o atual relacionamento com determinada consciência. É prioritário. É prioritário. Prioritário. E influencia, viu? Influencia se a gente não estiver atento. A nossa tendência é repetir comportamentos. Então, se eu tive dificuldade com a consciência X, eu tenho a tendência a ter de novo. E quando vou me referir àquela consciência, a tendência é referir depreciando. Tá? Eu tive uma retrocognição, por isso que eu quis salientar na minha família, que foi bem importante, só que ela veio para me ajudar a ver bem melhorar o relacionamento. Perfeito. Então, achei e quando você apresentou o seu verbete, lembra? Sim. Da consciência, foi da consciência expressiva,
teve, para a família foi auxiliada e vieram algumas ideias de retro ali também. Né? Que às vezes a apresentação de um verbete, essa é uma das grandes vantagens dos verbetógrafos. Ele faz acesso solo, memória, e muitas vezes são assistidos mesmo, em função do trabalho de fotografia que você se esforçou e fez. Lembra como era difícil os traços faltantes, o que você avançou nesse sentido? Por quê? Porque alguma coisa no ano pequeno, no MATPC, ele tinha de traço faltante. Então foi um desafio que você acabou conseguindo fazer, né? Foi bem. Página 5. 5? Vai. 5. Página 5 tá? Número 1. Raciologia. Tá. Uhum.